Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Mauricé Joana, vou trabalhar com vocês a disciplina de Língua Portuguesa para os 4º anos e Acelera Brasil. O nosso tema da aula hoje é sinais de pontuação. Exclusivamente os sinais de pontuação de exclamação e interrogação. Eu tenho certeza que vocês já conhecem esses sinais e já utilizam quando estão escrevendo seus textos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. A gente está vendo aí nessa imagem, né, os dois sinaizinhos de pontuação que a gente vai trabalhar, que é o exclamação e a interrogação. Vamos conhecê-los um pouco mais? Para a gente trabalhar esses sinais, eu trouxe para vocês aqui um texto que está faltando algumas coisas que vocês vão me ajudar a descobrir o que é. Então o texto diz assim: bonequinha, me perdoa, não sei por que menti para você. Por favor, preciso te falar que estou muito envergonhado do que fiz. Te adoro, pererê. Esse texto que eu trouxe para vocês é um bilhete. Um bilhete é um gênero textual curto, que geralmente alguém quer passar uma mensagem, um pedido, um recado, não é isso? Então aí, nesse texto, alguém está escrevendo para bonequinha. A pessoa que está endereçada à mensagem é bonequinha. E quem escreveu o texto foi Pererê. Pererê está fazendo um pedido para ela. E aí, o que é que está faltando nesse texto? O que é que vocês identificam que está faltando no texto? Vou ler novamente para ver se a gente consegue identificar. Bonequinha, me perdoa. Não sei por que menti para você. Por favor, preciso te falar que estou muito envergonhado do que fiz. Te adoro, Pererê. Vocês estão percebendo que está faltando alguma coisa? Lembra-se que a nossa aula de hoje fala sobre sinais de pontuação. E nesse texto aí, a gente não conseguiu encontrar nenhum sinal. Ele está escrito sem sinal nenhum. Então, eu não posso identificar exatamente qual é a intenção de Pererê ao falar isso para a bonequinha. O que é que ele está querendo dizer? Os sinais de pontuação, eles têm essa função. Eles nos ajudam a identificar o que a pessoa está querendo falar para outra, não é? A mensagem que eu estou mandando, qual é a entonação que ela tem, qual é o sentido. Isso quem faz são os sinais de pontuações na escrita. E aí a gente vai agora identificar quais são os sinais de pontuação que está faltando nesta mensagem. Este bilhete que eu acabei de ler para vocês, ele foi retirado do livro A Turma do Pererê, que está lá na plataforma Árvore de Livros. Você já sabe, você já conhece essa plataforma porque eu já falei com vocês e muitos outros professores também já falaram, que é uma plataforma onde os alunos que são da rede municipal de Recife, elas têm o acesso a essa plataforma, onde tem diversos livros que vocês podem acessar e ler. Com certeza, se vocês pedirem, se é que a professora de vocês já não está trabalhando com ela, se vocês falarem, perguntarem, elas vão indicar para vocês a forma de acessarem essa plataforma. E vocês irão conhecer não só este livro, como vários outros. Então, este aí, A Turma do Pererê, é uma história bem engraçada que está falando coisas do coração. E como você já deve ter imaginado, os personagens que vão aparecer, né, Pererê, Bonequinha e vários outros. Vocês conhecem A Turma do Pererê? Se não, vão lá na plataforma do livro e leiam esse livro que vocês vão gostar bastante. Mas aí, veja só, a gente vê nesse texto aí que é o mesmo texto, só que dessa vez ele está pontuado. Aparece alguns sinais de pontuação. Então, se a gente lê com a entonação correta agora, eu vou poder ler assim: bonequinha, me perdoa. Não sei por que menti para você. Por favor, preciso te falar que estou muito envergonhado do que fiz. Te adoro, Pererê. A gente identificou agora quais eram as intenções de Pererê para com bonequinha. A gente viu que Pererê deve ter comentado, feito alguma coisa lá que bonequinha não gostou, e aí ele escreveu esse bilhete para pedir desculpas. E os sinais que ele usou para dar a entonação dessa desculpa foram vários sinais, entre eles
o interrogação e exclamação, que é o tema da nossa aula hoje. É o sinal que a gente vai estar trabalhando. Os sinais de interrogação e exclamação. E aí a gente vai ver como é que a gente usa esses dois sinais e quais são as funções dele. Vamos ver? Olha só, o mesmo bilhete, agora pontuado, né? Eu trouxe lá no livro para vocês verem de onde foi tirado, mas resgatei novamente aquele bilhete inicial da aula para que a gente pudesse verificar onde está cada ponto que estava faltando lá. Então, aí eu tenho, bonequinha, me perdoa, não sei por que menti para você. Por favor, preciso te falar que estou muito envergonhado do que fiz. Te adoro, pererê. A gente identifica aí o sinal de interrogação, o sinal de exclamação, mostrando para vocês onde é que houve essa entonação. Me perdoa. Ele está fazendo um pedido e, ao mesmo tempo, ele está com emoção forte. Então, vocês observam que apareceram os dois sinais. O sinal de interrogação e de exclamação. Me perdoa. A emoção de pererê, dando ênfase o que ele quer. Ele quer o perdão de bonequinha, não é? E aí, no final, ele... Te adoro. Olha aí, ele está emocionado, está mostrando esse sentimento que ele sente por ela através desta entonação. E para isso, ele usou o sinal de exclamação. Te adoro. Então, neste bilhete aí, a gente observa o uso dos dois sinais, que é tema da nossa aula hoje. O de interrogação e o de exclamação. E eu trouxe para vocês agora o bilhete original, né? Lá do livro, onde está novamente ele dizendo me perdoa. E a identificação aí através dessa seta, mostrando que sinal é esse. Eu falei para vocês, tem os dois sinais, o sinal de interrogação e o sinal de exclamação, não é? Então, o sinal de interrogação aparece aí só uma vez, o de exclamação aparece duas. Por isso agora a gente vai falar especificamente do sinal de interrogação. Sinal de interrogação, ele tem esta forma aí que vocês estão vendo na tela, né? Ele tem um formato assim meio arredondadinho com ponto embaixo. Então, interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? Quando eu uso o ponto de interrogação? O ponto de interrogação serve para fazer perguntas ou para tirar alguma dúvida. Pererê, bonequinha, você me perdoa? Pererê, por que você quer o meu perdão? Então, sempre que aparece perguntas, ao final a gente tem que colocar o ponto de interrogação. E na fala eu tenho que dar esta entonação para mostrar que eu estou perguntando ou que eu estou tirando alguma dúvida. Também vou utilizar essa pergunta, essa entonação, esse sinal. Então, ele serve para fazer perguntas ou para tirar alguma dúvida, né? Então, olha aí a pergunta de Pererê. Me perdoa? Bonequinha, por favor, me perdoa. Você vai poder me perdoar, bonequinha? A pergunta é bem simples. Me perdoa? Não sei o que foi que Pererê fez. Vocês precisam ir lá ler o livro para poder saber se foi uma coisa tão séria que bonequinha nem perdoa. Embora a gente sabe que o livro é coisas do coração e o nosso coração, que é sempre bondoso, vai acabar perdoando, né? Então, aí a gente viu que o sinal de interrogação, ele serve para fazer uma pergunta ou para tirar uma dúvida. Então, eu trouxe uma outra frase dentro de um outro contexto para mostrar como a gente pode usar o sinal de interrogação para tirar uma dúvida. E eu coloquei essa frase aí, ó. Gostaria de saber quem escreveu este bilhete. Gostaria de saber quem escreveu este bilhete. Estão ouvindo a entonação que eu dei à frase? É uma pergunta. Ao final tem uma interrogação, só que também é uma dúvida. Eu estou com dúvida. Quem escreveu? Quem foi o autor do bilhete? No nosso bilhete, no caso, é o Pererê. Foi ele quem escreveu, não é? Mas aí, o que eu quero destacar para vocês é o uso do sinal, expressando dúvidas. Gostaria de saber quem escreveu este bilhete. Vamos lá? Além do ponto de interrogação, a gente também está falando hoje do ponto de exclamação, que aparece lá no bilhete de Pererê, né? Apareceu o ponto de interrogação e agora o ponto de exclamação, onde ele demonstra todo o sentimento que ele tem por bonequinha. Ele diz,
te adoro. E qual foi o sinal que ele utilizou para mostrar esse sentimento? Foi o sinal de exclamação. Então, o sinal de exclamação, ele demonstra esse sentimento, essa intensificação do sentimento. Te adoro. Se eu tivesse colocado aí um outro ponto, com certeza não ia ter o mesmo sentido. Não ia ter para a bonequinha a mesma intensidade. Talvez ela não tivesse a mesma compreensão. Então, os sinais de pontuação, eles são muito importantes para que a gente possa compreender a mensagem que alguém está passando para o outro. Alguém deixou um recado para mim e se não pontuou, eu não vou entender o que é que ele está querendo me dizer. Lembra lá do bilhete que eu coloquei no início da aula? Não tinha ponto. Então, a gente não sabia qual era a intensidade da emoção de Pererê, a gente não sabia o que é que ele queria, a gente não sabia se ele estava perguntando ou não. Mas, a partir do momento que eu coloquei os sinais, eu vou saber exatamente o que é que ele está querendo passar. Qual é a mensagem que está sendo passada através deste bilhete. Certo? Então, te adoro demonstra a emoção que Pererê tinha por bonequinho. E aí, a gente vai agora saber quando é que eu uso o sinal de exclamação. Para que serve o ponto de exclamação? O ponto de exclamação é usado para indicar algum tipo de sentimento, expressar diversos estados emocionais, como alegria, tristeza, medo, admiração ou surpresa. Então, sempre que eu estou exprimindo esses sentimentos, sempre que eu estou falando alguma coisa dos meus sentimentos, eu vou usar ponto de exclamação. Se eu também estiver dizendo, mandando alguém fazer alguma coisa, eu também vou usar o ponto de exclamação. Então, ele também tem essa função, uma função imperativa, imperando, mandando. Faça isso, faça aquilo. Ponto de exclamação. E aí, vamos ver algumas frases de exemplos para vocês. Eu trouxe outra frase onde vai mostrar para vocês o uso desse sinal. Um bom dia para vocês. Uma pessoa que chega com uma frase dessa, essa pessoa está demonstrando um sentimento, não é? Ela chega, um bom dia para vocês. É diferente de chegar, um bom dia para vocês. Veja que a entonação mudou. E se muda a entonação, muda o ponto. Para ler essa frase de forma correta, mostrando o meu ponto de exclamação, eu vou dizer, um bom dia para vocês. Não é? Uma boa tarde, uma boa noite, que tudo esteja bem. Ponto de exclamação está aí mostrando o meu sentimento. Cuidado, você vai se machucar. Olha aí o ponto de exclamação mostrando para você a forma imperativa de falar. Cuidado, você vai se machucar. Ele está lhe dando, mostrando a você um pare, né? Pare por aí, você vai se machucar. Não é bem assim. Também eu utilizo o ponto de exclamação. E, Pererê, venha já para cá. Uma ordem. O ponto de exclamação também indica ordem. Então, nesta frase aí, a gente viu que alguém estava dizendo para ele. Será que foi a bonequinha que disse isso para ele? Eu não sei. Eu só sei que alguém disse a ele, Pererê, venha já para cá. E então, a gente está vendo que nesta frase existe alguém que está mandando, dando uma ordem. E nessa fala, eu preciso usar o ponto de exclamação. É mostrar na minha entonação que o ponto a ser utilizado nesta frase é o ponto de exclamação. E aí, os sinais de pontuação, eles têm seus sentidos, seus usos, como eu falei para vocês. Na fala, ele é observado através da entonação da voz. Né? É muito diferente a maneira como você fala. E a gente identifica qual é a mensagem que está se passando. Então, se eu digo, Pererê, venha já para cá, é diferente de dizer, Pererê, venha já para cá. Veja que eu vou mudar este sentido. Ou então, eu dizer assim, te adoro, é diferente de dizer, te adoro, né? E essa entonação, ela é mostrada na minha fala e na escrita eu uso os sinais de pontuação. No caso aí, eu vou usar o sinal de
interrogação ou de exclamação, dependendo do que eu estou querendo. Então, na escrita, o que os sinais representam? Representam nossas emoções, intenções e anseios. E aí isso é muito bem demonstrado com esses dois pontos. Quando eu quero perguntar, quando eu estou com dúvida, eu uso o sinal de interrogação. Quando eu quero mostrar surpresa, alegria, espanto, eu uso o sinal de exclamação. Na escrita, isto vai mostrar como o autor está se sentindo naquele momento. Qual é a intenção dele, o que é que ele está querendo, não é? Isso acontece na escrita. Na fala, como eu já disse a vocês, é através da minha entonação. Na escrita eu preciso saber qual é o sinal correto que eu vou pontuar aquela sentença, aquela frase naquele texto. E isso depende muito do contexto que eu estou falando. As frases, elas podem mudar essa situação dos sinais de acordo com a entonação da fala. Não é isso? Então, veja bem. Por exemplo, a palavra que apareceu aí, surpresa! Surpresa significa que alguém quis fazer, né, uma surpresa para alguém estar feliz. Então, chegou para lá e mostrou, surpresa! É diferente de alguém que diz assim, surpresa? Você está surpresa com determinada coisa? Veja que diferença. Surpresa! Surpresa? Foi o que aconteceu. Por que você está surpresa? Então, a última palavra aí, a última sentença, indica uma dúvida, uma pergunta. E só o uso dos sinais mudou o sentido da frase, né? Mudou completamente. Então, o sinal de pontuação, ela vai ter esta função, identificar qual é o sentido que foi dado para aquela frase, para aquela sentença. Se eu estou fazendo uma pergunta, eu uso o sinal de interrogação. Se eu estou mostrando alegria, se eu estou querendo mostrar o meu sentimento, eu vou colocar uma exclamação. Né? A mesma coisa, olha aí, olha, outra frase. Você vai se atrasar. Como é que você marcou comigo e agora você vai se atrasar? Eu estou mostrando o meu sentimento através dessa exclamação, dizendo que isso vai acontecer, afirmando isso de uma forma imperativa, não é? E eu posso também dizer assim, você vai se atrasar? Aí nesse caso eu já estou perguntando. Não é? Mas eu não tenho certeza se você vai se atrasar. Eu não tenho certeza se aquilo ali é correto ou é certo. É uma dúvida minha, não é? O sinal de interrogação não serve para exprimir uma dúvida. Então, você vai se atrasar? A pergunta, você vai se atrasar? Para isso, de acordo com a minha entonação, eu vou utilizar o sinal de interrogação. Não é? Mas existem frases, existem sentenças que apresentam os dois sinais juntinhos, o sinal de exclamação e o de interrogação. Isso pode acontecer, Mauricéia? Claro que pode, claro que pode. Porque de acordo com o que você está escrevendo, o que você quer expressar, é que você vai utilizar. Então, no momento que você está querendo mostrar uma alegria, mas ao mesmo tempo, ou então um espanto e uma pergunta, você pode usar esses dois sinais. Olha aí a pergunta que eu coloquei, a frase que eu coloquei. Eu disse, você não gosta mesmo de sorvete? Eu estou te perguntando, mas eu estou espantada. É muito difícil encontrar alguém que não gosta de sorvete, não é? Vocês conhecem alguém que não gosta de sorvete? Eu adoro sorvete. Então, por isso, essa frase para mim soaria assim, bem espantada. Você não gosta mesmo de sorvete? E aí, onde é que aparecem os meus sinais? Mostrando que eu estou espantada, sinal de exclamação. Mostrando que eu estou fazendo uma pergunta, sinal de interrogação. Você não gosta mesmo de sorvete? É uma frase espantada e, ao mesmo tempo, perguntando para você. Então, mostrei para vocês aqui nesta aula, bem direitinho, como eu posso utilizar o ponto de interrogação e como eu posso colocar o ponto de exclamação no texto onde eu esteja escrevendo. Porque vai depender muito de como eu quero que a outra pessoa que vai ler o meu texto, que a outra pessoa que está ouvindo a minha mensagem, que está lendo a minha mensagem,
ela entenda o que eu quero falar. Então, isso é, na verdade, a função dos sinais de pontuação, todos eles. No caso da aula de hoje, eu estou falando do sinal de exclamação e de interrogação. Mas vocês sabem que tem outros sinais que a gente vai trabalhar aí no dia a dia, né? Nas nossas próximas aulas, com certeza, nós estaremos falando dos outros sinais que fazem com que o seu texto tenha sentido. Vamos relembrar um pouquinho do que falamos hoje? O tema da aula foi sinais de pontuação e eu apresentei para vocês os dois sinais de que nós iríamos falar. O sinal de exclamação e o de interrogação. E aí eu falei para vocês, que eu trouxe para vocês, para poder apresentar esses dois sinais, eu trouxe um bilhete que o personagem Pererê escreveu para a sua namorada, Bonequinha. E eu falei também que este bilhete vocês poderiam encontrar lá na Árvore de Livro, que é uma plataforma onde tem diversos livros e que os alunos da Rede Municipal de Recife têm acesso, utilizando uma senha, que essa senha a professora de vocês com certeza podem disponibilizar e mostrar para vocês. Então, além da gente trabalhar o conteúdo de hoje, eu ainda estou deixando esta indicação de livro bem interessante. É uma história em quadrinho que vocês vão gostar bastante. Vai falar muito dessas coisas do coração, como está aí escrito no livro. A Turma do Pererê, Coisas de Coração, né? É um livro que tem a autoria de Ziraldo e foi produzido aí pela editora Globo, mas que está lá disponível para vocês. E aí eu mostrei para vocês, através deste bilhete, os sinais de que a gente está falando hoje. Sinal de interrogação, sinal de exclamação. Quando ele diz, Bonequinha, me perdoa, a gente viu que tem os dois sinais. Lá no finalzinho da aula, eu disse a vocês que poderia aparecer o sinal, onde tem uma intenção maior. Tem a dúvida, mas também expressando meu espanto. No caso de Pererê, ele não só está perguntando, mas ele está demonstrando o sentimento que ele tem ao pedir perdão. Me perdoa, não é? E lá no final ele disse, te adoro. Te adoro aparece aí com o sinal de exclamação. Te adoro, mostrando a intensidade do sentimento de Pererê. Certo? E aí a gente vai dizer, sim, mas para que serve o sinal de interrogação? Serve para fazer perguntas. Veja aí nessa frase que eu trouxe para vocês. Quando será a aula de português? Quando será a nossa próxima aula de português? Tem aí no final desta frase uma interrogação. Ela é uma pergunta ou para tirar alguma dúvida. Gostaria de saber quem ajudou Maria a atravessar a rua. É uma dúvida. Gostaria de saber quem ajudou Maria a atravessar a rua. E observem que aí deveria ter um ponto de interrogação, não é? A professora Mauricé esqueceu e trocou o ponto, botou um ponto final. Gostaria de saber quem ajudou Maria a atravessar a rua. É uma pergunta, é uma dúvida, não é uma afirmação. Então, o ponto seria ponto de interrogação. Exclamação. Qual é a função do ponto de exclamação? Indica sentimentos, estados emocionais, como alegria, tristeza, medo, admiração ou surpresa. A gente viu que o ponto de exclamação, ele tem esta função de mostrar para você quais são os sentimentos que o autor está querendo passar através do seu texto, na escrita. Então, olha aí a frase, adoro viajar. É uma exclamação, ele está mostrando esse sentimento para você. Não é assim, eu adoro viajar. Não, ele gosta muito, adoro viajar. E aí vai usar o ponto de exclamação. Ou uma frase imperativa, pare com esse barulho imediatamente. Pare com esse barulho imediatamente. Ao final do texto está um ponto de exclamação, mostrando que está mandando fazer algo. É alguma coisa que está sendo imperativo. Utiliza-se o sinal de exclamação. Né? E aí, olha lá, estamos chegando ao final da nossa aula, a gente sempre traz aquela atividadezinha, né? Aquele desafio para ver se vocês realmente estão ligadinhos na aula. E aí eu vou trazer para vocês uma perguntinha sobre o assunto de hoje, para ver se vocês prestaram atenção, para ver se vocês estão atentos. Primeira pergunta diz, qual sinal de pontuação usamos no final de uma pergunta? Qual é, minha gente, o sinal de pontuação que a gente usa no final de uma pergunta?
Seria ponto final? Seria exclamação? Seria interrogação? Quais são os sinais de pontuação que a gente está trabalhando na aula de hoje? Nós estamos trabalhando na aula de hoje sinal de interrogação e de exclamação. Então, com certeza, para essa atividade só tem uma resposta, a resposta é um desses dois aí. Na aula de hoje nós não trabalhamos outro ponto, não destacamos outro sinal, então a gente vai saber que o sinal de pontuação usado no final de uma pergunta, muito bem, eu tenho certeza que vocês acertaram, é o sinal de interrogação. O sinal de interrogação, ele indica uma pergunta ou uma dúvida. Não foi isso que a gente falou? Não foi isso que a gente trabalhou? E aí, a outra pergunta é, numa frase de admiração, finalizamos com qual sinal de pontuação? O sinal de pontuação que indica admiração, que indica espanto, que indica alegria, que indica sentimentos. Que sinal é esse, gente? Foi que a gente falou sobre isso hoje. O sinal de pontuação que indica alegria, que indica espanto, que indica sentimentos. Qual seria? Será que vocês que estão aí assistindo a essa nossa aula, você saberia me dizer? Exatamente, é o sinal de exclamação. O sinal de exclamação, ele indica sentimentos, ele indica admiração por alguém, não é? Como você está bonita hoje? Como você está elegante? Olha, você fez toda a tarefa. Como você é inteligente? E tudo isso aí, ao final, vai ter um ponto de exclamação, porque eu estou indicando uma admiração por alguém, por alguma pessoa. Então, a resposta correta para esta pergunta é exclamação. Exatamente isso que eu tenho certeza que vocês acertaram, todos vocês. E aí, gente, nós estamos chegando ao final de nossa aula. Estamos finalizando nossa atividade de hoje, o nosso tema. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido bem direitinho as atividades que foram trabalhadas hoje e, com certeza, vocês irão estar aí. Quando a professora de vocês passar esse conteúdo, vocês vão dizer, a gente viu na TV com a professora Mauriceia. Ela falou sobre sinais de pontuação e ela falou especificamente sobre esses dois sinais, que é o sinal que indica uma pergunta e o sinal que indica a admiração. E também quero relembrar vocês, quero voltar à questão da leitura, né? É importante que a gente identifique nos textos lidos os sinais que estão indicando essas funções. Por quê? Porque o texto ele precisa ser lido, compreendido e a gente precisa verificar quais são os sinais que dão essa entonação para que isso aconteça. Tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula e fiquem aí bem ligadinhos. Tchau, tchau. Oi, como vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Pois é, a professora Sandra Duarte está aqui com vocês hoje para a gente falar sobre um assunto bem legal, tá? E para a gente começar o nosso assunto, deixa eu mostrar para vocês o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre brinquedos, jogos e música. São três coisas que a gente gosta, mas gosta para valer. Afinal, quem é que não, de vez em quando não vai fazer um joguinho, não vai fazer uma brincadeira em casa com o pessoal, com os colegas? Isso é maravilhoso, né? Sempre gostei, até hoje gosto de brincar ainda. E música também sempre está acompanhando nossas brincadeiras. Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu trouxe um convidado especial. Pois é, tá ali. Vamos ver quem é esse nosso convidado? E aí, gente, tudo certinho com vocês? Sou o professor Givanilson Soares, estou participando dessa aula com um tema que eu gosto demais.
Exatamente, por isso que eu chamei o professor Givanilson, porque ele gosta de música, gosta de arte, é a pessoa preparada para estar aqui nesse momento, tá bom? Mas aí, vamos lá, professor Givanilson. Vamos pensar uma coisa. Quando você era criança, será que você gostava de cantar, daquelas brincadeiras de roda, essa coisa toda? Com certeza, gostava. Até hoje, brinco de roda, com música, com jogos, até hoje. Gostava e ainda gosto muito. Que legal. Vamos ver se a gente lembra algumas dessas canções de quando a gente era criança? Lembro, eu não sei se as crianças que estão assistindo a gente conhecem essa música, mas ela diz assim, ó. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Eita, que música boa, dá uma saudade dos tempos de infância, né? Então, bom demais. Oxe, e sabe que é uma coisa que, assim, eu acho que não é tão legal hoje em dia, que as crianças meio que perderam essa coisa, né? Da brincadeira, da música, das danças de roda e tal. Por quê? Por que será? O que é que hoje faz parte das brincadeiras das crianças? O que é que as crianças estão brincando mais hoje? O que é que elas estão usando para brincar? Pois é, isso é um problema muito sério, né? Vivem o tempo inteiro no celular, no computador, né? Nesse tipo de brinquedo, esses jogos eletrônicos, e às vezes nem pensa mais em cantar, nem aprende mais as músicas. Mas a gente não veio aqui para conversar, a gente veio para cantar. Vamos ver se a gente lembra mais de outra? Tem mais uma, que tem uma brincadeira, né? Do Pai Francisco, conhece? Eita, essa é boa, vamos cantar? Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão. Vem de lá, seu delegado, e Pai Francisco entrou na prisão. Quando ele vem, tudo se requebrando, parece um boneco se desmanchando. Quando ele vem se requebrando, parece um boneco se desmanchando. Que show! Ó, Giva, daqui a pouco tu volta para fazer. Com certeza. Daqui a pouquinho eu volto com uma coisa super legal pra gente. Olha só, compromisso marcado, hein? Vamos lá, daqui a pouquinho o professor Givanilson volta com essa alegria toda que ele tem. Muito obrigada pela participação, só tenho a te agradecer. Bom, mas vamos lá. Depois desse momento tão especial, você vê como a música é importante, né? Que a gente se alegra, de repente a gente está meio triste, pensando assim, sei lá, o que que eu vou fazer? Não sei, não tenho ideia. Cansou de mexer no celular, cansou de mexer no computador, nos jogos eletrônicos? Então vamos cantar, é a melhor coisa que tem. Então o que que acontece com a música? Pelo que a gente sabe, olha, desde a barriga da mamãe, na verdade, a gente já escuta os primeiros sons. Então a gente já escuta os primeiros sons. E das primeiras músicas que nós ouvimos, eu posso dizer assim, é o som dos batimentos do coração da mamãe. Vê que legal, que coisa mais linda, né? Você lá na barriguinha da mamãe, se formando todo aconchegado, ouvindo aquela batida ritmada, aquele tum-tum, tum-tum, tum-tum. É muito especial. E para você ver como... Aí você, professora, mas isso não é música. O coração tem um ritmo, né? O coração tem um ritmo e dentro da barriga da mamãe a gente já sente tudo isso. Então, por que a música é importante? Na verdade, a música, eu trouxe aqui algumas ideias, né, sobre definições sobre a música. Primeiro, nós vimos que a música é uma forma de comunicação. Sem dúvida, se você quer comunicar algo a alguém, eu estou apaixonado, eu estou feliz, eu estou triste. Então, a música é uma das formas mais eficazes de comunicação que existem. Então, por que música também? Porque é através da música que nós demonstramos emoções, sentimentos. Como a gente falou aqui, se você está feliz, se você está triste, se você está zangado, se você está
apaixonado, enfim. Qualquer emoção ela pode ser transmitida através da música, qualquer tipo de sentimento. E música é vida. Sempre que a gente canta, você se manifesta e tem aquela alegria, tem aquela festa. Além do que, a música tem um lado prático. Ela ajuda a melhorar a memória, a concentração, a audição e até a sensibilidade. Então, quem ouve música, escuta melhor, se concentra melhor, tem uma memória melhor. Eu acho que eu preciso ouvir mais música. A minha memória não está tão boa não, mas a música é algo muito importante em nossas vidas, sim. Precisamos ouvir mais música, precisamos brincar mais com a música. E aquela frase sábia do povo, né? Quem canta seus males espanta. Então, gente, vamos cantar sempre. Quando você tiver oportunidades, vamos soltar essa voz, vamos mostrar para as pessoas que a música é maravilhosa mesmo. Vamos espantar os males. Uma coisa bem interessante é que desde antes de existir a história no mundo, na pré-história, na época do Homem das Cavernas, né, a música ou os movimentos ritmados já eram utilizados. Tinha vários propósitos. Eles usavam isso para comemorar uma colheita, isso até eu já falei em aulas anteriores, comemorar uma colheita, pedir chuvas, pedir que diminuam as chuvas, uma determinada comemoração na aldeia daquelas pessoas. Então, sempre existiu alguma coisa ritmada, alguma coisa bem aproximada do que é a música hoje. Hoje nós temos uma variedade muito grande de música, né? A música instrumental, tem a música que é só cantada, tem a música que é feita com batimento de pés e mãos. Aqui no Nordeste nós temos uma riqueza muito grande nessa área de música. A nossa cultura é muito rica. Tem muitos cantores aí que mostram os seus talentos com músicas maravilhosas, letras maravilhosas e ritmos também. Então, essa música aí que a gente fala que é tão variada, teve contribuição, ela é rica por isso mesmo, porque ela teve contribuições de povos que habitaram o Brasil, sejam eles indígenas, africanos, portugueses, e depois da abolição da escravatura, os imigrantes de várias nacionalidades que vieram ao Brasil também. Então, todo mundo que passou pelo Brasil deixou um pouquinho do seu ritmo, um pouco da sua marca, um pouco da sua alegria. E isso é o Brasil, né? Essa mistura maravilhosa de cores, de sabores, de ritmos, sempre. Antes, porém, há algum tempo atrás, a música, ela não era para todas as pessoas, não. Ela era mais em lugares fechados, com instrumentos clássicos e tal. As pessoas iam para os teatros e a música era domínio de poucos. Aqui no Brasil, a música popular, ela teve suas raízes começadas, a gente pode dizer assim, a partir do século XVII, através das manifestações culturais africanas. O povo africano é um povo muito alegre até hoje, é uma marca registrada deles essa alegria, esse ritmo, essa energia. E eles trouxeram também isso para o Brasil. O samba, o maracatu, são ritmos que vieram basicamente dos povos africanos, quando foram escravizados, né? Um motivo triste, mas que trouxe a alegria por outro lado, porque eles contribuíram bastante com a nossa formação, a formação do nosso povo. Os primeiros registros oficiais de música no Brasil foram com os padres jesuítas. Então, todos os povos deixaram alguma contribuição, mas os primeiros que deixaram isso de registro eram os padres jesuítas que vieram aqui para catequizar os índios. Então, várias vezes eles compunham músicas especialmente para ensinar as tradições europeias aos índios. Vocês acreditam que teve até canto gregoriano entre os índios, os indígenas, desculpem, entre os indígenas aqui no nosso Brasil e em outros lugares também, colônias que eram de Espanha ou de Portugal. Aí eu trouxe também algumas expressões, significados da música para algumas pessoas. Então,
Primeiro a música é a arte de exprimir ideias por meio de sons. Isso nós temos um dicionário de termos e expressões da música. Nós também podemos dizer, segundo Richard Wagner, que é um compositor, ele falou que é a linguagem do coração humano. Interessante, ele já fez uma comparação com aquela definição lá, a gente falou antes, né, que desde o ventre da mãe a gente já ouve música, então ele fez já essa comparação muito bem. A linguagem do coração humano, dos sentimentos, das emoções e do coração também, literalmente, né, quando a gente é bebezinho. A música, ela tem alguns elementos principais. Nós temos o ritmo, como a gente viu aqui, né? É a movimentação em determinado tempo. Nós também temos a melodia, que é a parte que cabe ao cantor. Então, tem o cantor principal, ele vai levando a melodia, que é aquela parte da música que todo mundo conhece, né? É engraçado que, às vezes, a música, ela pode ter vários tipos de vozes diferentes, vários tipos, como quem participa de coral, nós temos primeira voz, segunda voz, e a melodia é justamente a primeira voz, é aquela voz que leva a música a ser conhecida pelas pessoas. E nós também temos a harmonia. A harmonia é justamente o conjunto desses sons, os instrumentos, das vozes das pessoas, causando uma sonoridade agradável, a gente pode dizer assim. Então, toda vez que existe uma harmonia, vocês já ouviram essa expressão, né? Ah, está harmonizando, quer dizer, está agradável de se ouvir, está bonito. Então, a harmonia é tudo isso. E esses são alguns componentes da música: ritmo, melodia e harmonia. Brincar de fazer música. Eu me lembro muito, quando a gente estava até aqui no início da aula, a gente comentou um pouco sobre a questão da infância. E quando eu era criança, eu sempre gostei de brincar de música. A gente sempre se reunia lá em casa com meus irmãos, com meus amigos. E eu acho que a maioria de vocês também gosta de fazer isso. É muito bom a gente estar junto às pessoas que a gente gosta, fazendo coisa que a gente gosta. E a gente sempre brincava de imitar os cantores, de inventar músicas. A gente sempre era meio que compositor na época. E isso é uma coisa muito saudável, como a gente já falou antes, que estimular a concentração, o raciocínio da gente fica bem melhor, a questão da memória também. Então vamos fazer música sempre que a gente pudesse. As crianças pequenas, elas sempre fazem isso, elas são compositoras natas, né? Elas sempre estão inventando uma letrinha de música para brincarem também entre si. E aí, falando em brincar de música, vamos confeccionar um instrumento musical? Pois é. Quem já ouviu falar no cabuletê? Vou pegar aqui. Tem ele aí, mas eu vou pegar para mostrar para vocês. Olha, esse aqui é o cabuletê. Como vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem, esse brinquedo é o cabuletê. E a gente hoje vai confeccionar esse brinquedo. Por isso que eu chamei também o professor Givanilson. Mas antes do professor Givanilson entrar com a parte dele, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do cabuletê. Existem controvérsias sobre a sua criação, vamos dizer assim, a sua origem. Algumas pessoas dizem que veio da África. Outras pessoas dizem que foram os indígenas brasileiros que criaram esse tipo de instrumento musical. Mas a maioria dos pensadores, dos estudiosos, né, os musicistas, aí, os músicos, eles falam que o cabuletê é um instrumento que veio da Ásia. Pois é, do outro lado do mundo é que surgiu esse instrumento. E ele tinha várias aplicações, né, vários tipos de utilização. Um deles poderia ser para afastar os maus espíritos que eles acreditavam. Então, tinha uma ligação muito forte com a religiosidade. Outros também apenas para fazer um som mesmo, fazer um barulho, fazer festa, trazer animação para as pessoas. E hoje, a gente, como eu falei, nós temos a companhia do professor Givanilson, que vai nos ensinar como construir o cabuletê.
Vamos lá, professor Givanilson? Vamos nessa, né? Esse cabuletê é muito simples de fazer, né? Ele tá pronto já aqui pra gente, né? O som, assim que a gente roda ele para um lado e para o outro. E para utilizar, né? Para fazer esse cabuletê, eu utilizei os seguintes materiais. Eu peguei um rolo de fita adesiva, fita durex, sabe? Aquele rolinho que acaba e geralmente as pessoas jogam fora. Utilizei um rolo de papel alumínio, só que aqui ele está cortado, eu cortei um pedacinho para fazer o cabo. Já trouxe cortadas 2 rodas aqui de papelão, que é do tamanho aqui, ó. Eu coloquei a medida e circulei e recortei. E vai servir para fechar um lado e fechar o outro. Tem 2 miçangas de madeira, 2 miçangas de madeira, 2 bolinhas de madeira, que pode ser feito com outro material, mas aqui eu já tinha esse material, então já estou reaproveitando, e 2 cordões pequenos. Então, para montar ele, é muito simples. Primeiro, nós pegamos essa parte aqui, ó, tem que recortar essa parte, e aí as crianças vão pedir ajuda de um adulto, você vai colocar aqui o cabo, riscar e recortar. Do lado também tem que ter perfurações, que é onde o cordão vai passar. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu vou encaixar ela aqui. Hoje, como a coisa está acontecendo aqui, tem que acontecer de maneira bem rápida, a gente não vai colar, mas o ideal é que passe cola, né? Pode ser cola branca, cola quente, certo? Aí você cola essa parte aqui, ó, desse jeito. O cordão vai, como eu falei para vocês, a gente vai perfurar aqui do lado, ele vai passar aqui, ó. E aí, essa bolinha, ela vai bater no centro, certo? Aqui no centro do rolo, desse jeitinho que está aqui, ó. Então, a bolinha vai bater aqui no centro. Então, eu vou medir aqui e fazer um nozinho aqui na parte interna para que ele não saia. Então, eu vou fazer um nozinho aqui de um lado e aqui, ó. Tá aqui o nó. Quando a bolinha vir, ela vai bater aqui na parte, ó, de dentro desse jeitinho aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz de um lado, a gente vai fazer do outro. Passa o cordão aqui na perfuração que a gente fez. Aí mede aqui a distância mais ou menos aqui, ó. Que essa bolinha ela vai bater aqui no centro, quando a gente chacoalhar ele desse jeito, ela vai bater aqui no centro. Então, mais ou menos aqui, eu vou dar mais um nó. Então, vai ficar aqui, ó. A bolinha ela vai, ó, aqui para o centro. É essa e essa outra aqui também, desse jeitinho. Aqui, ó, já está basicamente pronto, mas aí para fazer o som, a gente precisa colocar de um lado e do outro isso que a gente cortou. E claro, vocês vão passar cola branca aqui e colocam. O cabuletê mesmo, né? Vamos dizer assim, o de verdade, que não é feito com material reaproveitado, essa parte aqui é couro. Eles colocam couro de um lado e do outro. Mas aqui a gente vai improvisar e vai dar um resultado muito parecido. Então você vai passar a cola branca aqui, vai colocar esse outro lado e vai esperar secar. Quando secar, vai ficar presinho desse jeito, o cabuletê vai estar pronto. Então é só rodar. E aí no final nós vamos ter esse resultado aqui, do mesmo jeitinho. A única diferença aqui é o cabo. Esse aqui é um pedacinho de cabo de vassoura. E nesse daqui eu coloquei um rolinho de papel alumínio, mas funciona do mesmo jeito. E aí, tá pronto. Só isso. Que legal, professor Giva. Muito obrigada pela tua participação. Ele é show, né? Show mesmo. Muito bom a participação dele. E, assim, a gente pode ver aqui que com coisas simples a gente pode construir muitos brinquedos. Eu me lembro, professor Giva, que quando a gente era criança, fazia muito brinquedo com lata, né? A gente fazia muito essas coisas assim, né? Fazia carrinho de lata, fazia panelinha para brincar, tudo improvisado, né? E era maravilhoso tudo isso, todo esse período. Mas aí, gente, eu vou lançar um desafio para vocês. O professor Givanilson mostrou como é que se faz o cabuletê. E aí, você em casa pode confeccionar, vai confeccionar, né? O desafio de hoje, o seu próprio instrumento musical. Então, o que você vai fazer? Você vai confeccionar qualquer instrumento. Pode ser o cabuletê, conforme ele ensinou bem direitinho aí, bem tranquilo, fácil, fácil. E também você pode fazer outras coisas. Pode fazer um chocalho, pode fazer um tamborzinho. A criatividade é sua.
Então, o que você vai fazer? Você vai montar o seu instrumento musical e vai mostrar em casa. Vai fazer um show ou em casa ou na escola, junto dos seus colegas, tá? E fazer acontecer a música. O que importa é isso, é a alegria, a criatividade. Usa a sua imaginação e mãos à obra. Quero ver o que vocês vão produzir. Quem quiser pode mandar aqui pra gente, de repente, que eu quero ver o que vocês fizeram, tá bom? Então, gente, quero agradecer a vocês a participação, ó. Se cuidem. É muito bom estar junto dos colegas, é muito bom a gente brincar, mas com sabedoria, com todo cuidado, porque um dia a gente vai estar junto, ó, dando aquele abraço bem gostoso que todo mundo merece, que todo mundo está sentindo falta. Então, para vocês, ó, até a próxima. Beijão. Tchau, valeu. Vamos cantar um pouquinho, professor? Vamos lá, vamos embora, vamos lembrar. A musiquinha lá do começo, para a gente encerrar a aula para cima, né? Com felicidade, com toda a energia. Com alegria. Vamos lá. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Show! Tchau, gente. Até a próxima. Beijão. Olá, crianças! Que bom estar com vocês aqui novamente. Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje nós iremos trabalhar com o componente curricular de ciências. E as aulas serão para as turmas de 4º ano e acelera. Mas antes de iniciarmos, vamos lembrar que vocês podem assistir às aulas pela TV, podem também assistir às aulas pelo telefone, pelo aparelho celular que vocês tenham e ainda vai ficar disponibilizado no canal do YouTube. Então vocês têm todas essas formas para acessar as aulas e não perder nenhum momento. Mas vamos começar? Hoje nós iremos trabalhar com cadeia alimentar. Isso mesmo, cadeia alimentar. Lá no topo da nossa tela, nós temos aí um animal se alimentando. Isso mesmo, cadeia alimentar. Tem tudo a ver com alimentação, o nome já está dizendo. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa e o nosso papo, nós vamos assistir aos pequenos vídeos e vocês prestem bem atenção no que está acontecendo, tá bom? Depois a gente vai conversar sobre eles. Vamos lá? Muito bom, né? O que foi que vocês observaram ali? Olha a pergunta. O que vocês observaram nos vídeos? Pensa um pouquinho. Tivemos 2 vídeos. No primeiro vídeo, o que foi que vocês viram? Me digam aí. Já pensaram? E no segundo? Isso, vamos conferir para ver o que vocês puderam observar no vídeo. Olha só. O coelho comendo capim foi o primeiro vídeo que vocês conseguiram observar. E no segundo, uma ave se alimentando de outro animal. Não foi isso, pessoal? Pois bem, e eu falei para vocês que o nosso assunto de hoje
tudo a ver com alimentação, é uma cadeia alimentar. E nós já conseguimos observar que o coelho estava comendo um vegetal, um capim, e a ave não estava comendo capim. Ela estava se alimentando de um outro animal que, por sinal, já estava morto. Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Vamos lá. Cada grupo de animais possui sua própria dieta alimentar. Isso mesmo. Nós somos animais, só que animais racionais, e nós temos uma preferência com a nossa alimentação. Porém, nós comemos. Tem pessoas que não se alimentam de carne, tem pessoas que que gostam muito de carne, tem pessoas que se alimentam de qualquer coisa, ou verduras, ou carnes. Nós temos as nossas preferências e conseguimos respeitá-las, não é verdade? Os animais também. Então, os grupos de animais, eles têm a sua própria dieta alimentar, ou seja, a sua preferência por uma alimentação, seja ela com vegetais, com plantas e outros, comendo outros animais. Afinal de contas, eles precisam sobreviver como nós também. Então, eles têm essa dieta alimentar baseada no seu gosto, o que é que ele gosta de comer, qual é a preferência dele. Continuando, nós vemos aqui que, olha lá, as gravuras, nós temos aí frutas. Existem animais que se alimentam de frutas, outros animais, como eu falei anteriormente, comem plantas, seja a folhinha, né, ou mesmo fruto, como eu acabei de falar, e outros animais se alimentam de outros seres vivos. Então é assim, a dieta é bastante diversificada no reino animal. Então, para compreender isso, nós vamos colocar aí para vocês o que é cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar é a sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema. O que é isso linear? Ela segue uma linha. E essa troca de matéria e energia, o que é que isso significa? Vamos pensar em nós. Você, para ter energia, você precisa fazer o quê? Se alimentar, não é verdade? Então, os animais também precisam se alimentar. E quando eles estão se alimentando, há essa troca de matéria e energia. Eles precisam comer alguma coisa para dar energia para ele conseguir se movimentar, para ele conseguir sobreviver. E quando ele se alimenta, há essa troca de matéria. Então, cadeia alimentar é isso. A gente vai seguir uma linha e a gente vai aprender observando que linha é essa que nós devemos seguir. Preste atenção no que vai acontecer agora. Compreendendo a cadeia alimentar. Observa aí a imagem, nós estamos vendo um capim e ao lado do capim nós estamos vendo um gafanhoto. Mas vocês estão observando essa seta? Não significa que o capim vai comer o gafanhoto não, tá, gente? A seta significa que o capim serve de alimentação para, no caso aí, vocês estão vendo que ele está servindo de alimentação para o gafanhoto. Então, a cadeia alimentar está iniciando com a plantinha aí que vocês estão observando. Vamos ver a próxima. Agora, olha o que vai acontecer com o gafanhoto. Ele vai servir de alimento para quem, minha gente? Olha a setinha mostrando. Não é o gafanhoto que vai comer o sapo, não, como eu já expliquei. A setinha indica que o gafanhoto serve de alimento para... Quem é que vocês estão observando aí? O sapo, isso mesmo. Começamos com o capim. O capim serviu de alimento para o gafanhoto e agora o gafanhoto está servindo de alimento para o sapo. Inclusive, nós vimos na aula passada com os anfíbios
é a alimentação do sapo. O sapo, quando ele é terrestre, ele já tem uma alimentação de comer alguns insetos, inclusive o gafanhoto. Não é verdade? Lembram disso? Quando nós trabalhamos anfíbios, na aula passada. Está bem recente. Mas vamos seguir. Então, nessa informação que vocês estão vendo, o gafanhoto servindo de alimentação para o sapo e agora o sapo servindo de alimentação para quem, gente? Observa a seta? Isso mesmo, o sapo servindo de alimentação para a cobra indo lá buscar energia para ela necessita dessa energia, então o sapo é um alimento da cobra. E agora, a gente tem a nossa cadeia alimentar aí, ó, que vocês observaram anteriormente, toda dividida, e agora estamos vendo completinha aí. Então, olha só, nós temos aí o início de tudo com a planta, depois a gente observou que a setinha indica o quê? Lembra? Que a planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a cobra. Então, segue uma linha alimentar. Vamos seguindo. Agora, tem uma perguntinha para vocês. Se o gafanhoto for extinto, o que vai acontecer? O que é que vocês acham, hein, pessoal? Eu tirei o gafanhoto foi extinto, não estamos mais vendo o gafanhoto. O que será que vai acontecer com nossa cadeia alimentar? O que é que vocês acham aí? Pensem, se tem um animal, quem era que comia planta? O gafanhoto. Se o gafanhoto desapareceu dali, o que é que vai acontecer com o capim? A planta, ela vai começar a crescer, isso mesmo. E o sapo, a gente sabe que o sapo, ele só se alimentava de algas quando ele estava na vida aquática. Agora ele está na vida terrestre. Ele precisava de quem para se alimentar? Do gafanhoto. Então, se por um acaso não tiver comida para o sapo, o que vai acontecer com o sapo, gente? Isso mesmo, o sapo vai ficar com fome. E quando a gente fica com fome, se uma pessoa fica com fome, se um animal fica com fome, não tem onde achar comida, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a desaparecer, isso mesmo. Não tem alimento, ele pode morrer. E a mesma coisa vai acontecer com a cobra. A cobra vai ficar, se o sapo morre, a cobra também vai sentir falta do alimento nessa cadeia alimentar e provavelmente também vai sentir as consequências. Para vocês verem como é importante os animais na cadeia alimentar. Não só os animais, né? Os seres vivos, porque nós dependemos um dos outros. Quando um é retirado dali, o outro vai sofrer. Vê que coisa? Então, a gente precisa ter mais cuidado ainda, não é verdade? Vamos ver aqui agora. Se isso aconteceu, nós temos o quê? Um desequilíbrio. Olha aí, vocês estão observando nessa paisagem, nós estamos aí com uma ladeira, né? Uma rampa, uma montanha. Então, está em desequilíbrio. A cadeia alimentar, na informação que tivemos anteriormente, ela estava em desequilíbrio. Mas vamos seguir. Aqui, na cadeia alimentar, nós temos uma divisão, isso mesmo. Nós temos os seres produtores, os consumidores e os decompositores. E nós vamos aprender sobre isso. Já entendemos o que é a cadeia alimentar e agora vamos perceber quem é que faz parte dessa cadeia, cada grupo desse. E vamos começar pelo grupo dos produtores, isso mesmo. O grupo dos produtores, quem são? Isso, olha aí, plantas e algas, minha gente, aquelas algas que a gente encontra na parte aquática do nosso planeta. Então, as plantas e as algas são produtoras. E por que produtoras? Produtor por quê? Porque produz
A planta é um ser vivo que produz o seu próprio alimento. Nenhum animal tem condição de produzir o seu próprio alimento como a planta. Ela está ali e ela paradinha no lugar dela, sem se locomover, ela consegue produzir o seu próprio alimento. É por isso que ela está no começo da cadeia alimentar. E vocês percebem como as plantas são importantes. Se nós não tivéssemos a planta, como essa cadeia alimentar ela ia ficar desequilibrada. Por isso que a preservação é muito importante, porque os animais precisam se alimentar da planta, o animal que come a planta, né, que come os vegetais, precisam dela para ter energia para sobreviver e servir de alimento para os outros animais, para vocês verem como é importante. Isso se chama fotossíntese, quando a planta ela produz o seu próprio alimento. Mas isso é um assunto para a próxima aula que nós vamos ver. Vou deixar vocês aqui um pouquinho curiosos. Quem quiser já ir pesquisando aí, pesquisa, porque nas próximas aulas nós estaremos falando sobre a fotossíntese e vocês vão lembrar logo do que eu falei, tá bom? Mas vamos seguindo. Nós vimos que os seres na cadeia alimentar, os produtores são as plantas e as algas. E as algas são muito importantes. Por isso também a preservação de onde temos aí os rios, os lagos, com a poluição. Não podemos deixar poluir as nossas águas, minha gente. Porque senão vai faltar sim oxigênio para que elas, oxigênio para nós, né? Se elas conseguem purificar esse ar para nós. Como é importante a preservação dos seres produtores. Seguindo, nós estamos vendo agora os consumidores. E quem são os consumidores? São aqueles que não produzem o seu próprio alimento. O único que produz é a planta. Os consumidores não produzem o seu próprio alimento. E nós aí observamos uma vaca e estamos também observando alguns felinos, né? Eles não produzem, como eles não são plantas, eles não são produtores. Vamos seguindo. Agora, nós vamos ver a divisão dos consumidores. Vimos os produtores e vimos os consumidores, só que os consumidores são divididos em 3. E esses 3 são os consumidores primários, secundários e terciários. Isso mesmo. Aí você vai perguntar, o que será isso? Mas a gente vai entender direitinho. Presta atenção. Olha lá. Consumidores primários, eles se alimentam de plantas ou algas, ou seja, todo animal que come a planta, ele é um consumidor primário. No vídeo nós vimos, qual foi o vídeo que nós vimos um consumidor primário? Isso, o coelho. Então o coelho, ele não come a plantinha? Ele é um consumidor primário. O coelho, nós estamos vendo aí a ovelha, a vaca também é um consumidor primário, porque elas se alimentam de plantas, certo? Então, você já sabe o que é o consumidor primário, os que se alimentam de plantas. Vamos seguir. Plantas ou vegetais, tá certo? É a mesma coisa. E seguindo, vamos ver aqui que os consumidores primários, eles recebem um nome. O nome que eles recebem é herbívoros. Toda vez que você identificar um consumidor primário, ele é um herbívoro. E esse herbívoro, ele tem preferências. Lá na frente a gente falou que os animais, eles têm preferências alimentares. E parte deles preferem raízes, comem raízes. Vamos ver um outro. Também a lagarta, que está mostrando aí, é também um consumidor primário e se chama herbívoro. E outros preferem folhas. É o caso da lagarta, a preferência alimentar dela são as folhas. Ela é um consumidor primário e quem se alimenta de folhas é um herbívoro. Vamos ver o próximo exemplo. Nós estamos vendo aí também um herbívoro e alguns herbívoros, eles têm a preferência de se alimentar de frutos, né? As frutas. Nós estamos na imagem com uma arara azul. Inclusive,
é um dos animais que estão ameaçados de extinção, isso mesmo. E esse processo de extinção é muito sério, como eu falei. A extinção pode se dar pela caça, pode se dar pelas catástrofes que acontecem, às vezes incêndios, né? Às vezes queimadas, que os animais perdem o seu habitat ali, e quando eles vão ter que sair dali, eles não acham a comida que eles poderiam se alimentar, que eles gostariam de se alimentar, e muitos não se adaptam e morrem. Então, existem vários fatores que acarretam na questão da extinção dos animais. E uma delas, o culpado, são os homens, né? Então, a gente precisa muito preservar o nosso meio ambiente. Vamos seguindo, nós estamos vendo também outro consumidor primário, que são as abelhas. As abelhas, por exemplo, elas se alimentam de néctar e pólen. Mas vocês sabiam que existem as abelhas operárias? São elas que trabalham, elas que levam o alimento para a abelha rainha, para o zangão, só que elas não reproduzem. A única que reproduz na colmeia é a abelha rainha. E o zangão serve só para reprodução e depois ele morre. Então, quem faz todo o serviço na colmeia são as abelhas operárias. E nós vamos ver daqui a pouquinho uma cena muito legal, onde ela vai estar ali, ó, pegando o pólen ou néctar. Preste atenção, que cena maravilhosa. Muito lindo, né, minha gente? Maravilhoso isso aí, a abelha ali pegando o néctar para alimentar outras abelhas. E elas são maravilhosas no que diz respeito à proliferação das espécies da planta, porque ela consegue levar para outro lugar o que a planta vai produzir na planta. Eita, agora me deu um branco aqui na minha cabeça, mas ela vai polinizar, ou seja, ela vai levar a sementinha ali para que novas plantas consigam nascer. Então, a abelha é muito importante. Agora, nós já aprendemos os primários, agora nós vamos ver os secundários. Vimos que os primários são os primeiros, ou seja, eles comem os vegetais. E agora os secundários. Os secundários, os animais, os consumidores secundários, eles alimentam-se dos consumidores primários, ou seja, vocês estão vendo aí uma raposa. Uma raposa vai se alimentar, por exemplo, da galinha, porque a galinha, ela vai comer os vegetais e ele vai se alimentar do consumidor primário. Ele é um consumidor secundário. E o que são esses consumidores terciários? Os consumidores terciários alimentam-se dos consumidores secundários, que nós vimos nesse instante, no lugar ali, a raposa. Então, ó, primários, os que comem os vegetais, os secundários, que comem os primários, e os terciários, que comem os secundários. Isso é a cadeia alimentar. E aí, nós estamos vendo os decompositores, que eles não apareceram na cadeia alimentar, mas eles estão aí, viu, gente? Eles são aqueles fungos e bactérias que nós não vemos a olho nu, mas eles são muito importantes. Eles agem retirando. Vocês aí na imagem estão observando frutas, elas sendo desmanchadas, elas sendo servindo de alimento para esses seres que não está ali aparecendo, porque são muito pequenininhos, mas eles estão alimentando, e eles são muito importantes na cadeia alimentar. Eles retiram essa energia para eles, né? Há essa troca de energia, e eles vão devolver ajudando as plantas, porque eles devolvem os sais minerais que a planta vai utilizar para fazer o próprio alimento dela. Veja a importância dos decompositores. Aqui eles estão se alimentando de frutas e aqui ele está se alimentando de animais mortos, certo? É isso, ele faz uma limpeza, além de ajudar na cadeia alimentar. Bem,
E esses decompositores decompõem a matéria orgânica, aquilo que está ali morto, pode ser resto de planta, pode ser animais. Eles retiram os nutrientes que necessitam e depois eles devolvem os sais minerais ao meio ambiente. Isso mesmo, eles devolvem para que a planta consiga a sobrevivência dela e nós usufruímos de tudo isso e é uma cadeia alimentar. Bem, aí vocês estão vendo uma cadeia alimentar terrestre, onde nós temos a plantinha, né, que é o milho, que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para a coruja. E no próximo, uma cadeia alimentar aquática, a plantinha que serve de alimento para o crio, que é bem parecido com o camarão, só que ele se divide em 3 partes e o camarão em 2. Nós temos aí um pinguim e uma foca, o pinguim servindo de alimento para a foca. Bem, então essa foi a nossa aula de hoje, que nós trabalhamos o quê? Cadeia alimentar. E agora eu sei que vocês estão craques em cadeia alimentar. Vimos que na cadeia alimentar temos os produtores, consumidores e decompositores. E vimos também que os consumidores, eles podem ser primários, secundários e terciários. E tem as diferentes cadeias alimentares, como nós vimos a terrestre e vimos a aquática como exemplo. E a importância de cada ser vivo tem para manter o equilíbrio na natureza. Como somos importantes para manter esse equilíbrio. E para finalizar, eu tenho aqui uma atividade desafio para você. Observa só, vocês pesquisem gravuras de alguns animais e suas dietas alimentares. Depois, monte uma cadeia alimentar com esses animais, respeitando a alimentação de cada ser. E por último, compartilhe sua atividade com seus colegas. Eu tenho certeza que a cadeia alimentar que vocês criarem vai ficar maravilhosa e todo mundo vai aprender com vocês. Então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje sobre cadeia alimentar e nós vamos estar ficando por aqui até a nossa próxima aula. Fica com Deus e um cheiro grande no coração de vocês. Olá, estudantes! Estamos aqui para mais um momento lúdico. Aquele momento que é bem divertido, que a gente brinca, a gente se diverte. E hoje a gente vai trabalhar com um joguinho de adivinhas. Eu tenho certeza que vocês já brincaram em casa várias vezes de adivinhar, não é? Só que vai ser uma adivinha diferente, vai ser uma adivinha com rima. E nós vamos descobrir nomes de frutas. E para a gente fazer essa brincadeira ficar bem divertida e bem legal, eu convidei a professora Márcia Cristina para participar comigo. Oi, gente! Olha eu aqui de novo, né? Porém, hoje eu quero acertar todas as adivinhas. Pelo amor de Deus, né? Ontem, quem assistiu o nosso Momento Lúdico, viu que eu perdi feio para a professora Mauricéia. E hoje, questão de honra, eu estou aqui para acertar todas as adivinhas. E vocês torçam por mim, viu? Dá aqui, ó, só para ir para mim, para eu acertar todas. Vocês viram que a professora Márcia está bem animada, ela está querendo realmente ganhar. Eu acho que hoje ela vai ganhar e eu vou deixar, tá certo? Vamos ver? Então, vamos ver a dinâmica da brincadeira. Vou colocar aqui na tela uma adivinha e vocês vão pensar um pouquinho enquanto a professora Márcia também pensa, né? A gente tem que dar uma chance para ela. E aí depois, eu vou perguntar, e aí, professora Márcia, você já sabe? E aí, a gente vai dizer, ela vai me responder. Se a resposta dela estiver certa, a gente vai estar aqui, ó, vibrando. Se estiver errada, que pena, professora Márcia. Vamos para a primeira?
Olha aí, o que é, professora Márcia? Sou flor cheirosa, branquinha e vaidosa. Sou fruta amarela, muito saborosa. Para saber quem eu sou, é canja. Já descobriu? Eu sou a... Professora Márcia. Nossa, vamos ver. Olha, gente, por favor, me ajuda aí. E aí, Flor professora? cheirosa, branquinha e vaidosa. Gente, será que é laranja? A laranja, será, gente, que a professora acertou desta vez? Olha, não sei não. Vocês aí acham o quê? Que é laranja? Será? Vamos descobrir? Olha só. Eita, professora! Não é que tu acertasse? Sou flor cheirosa, branquinha e vaidosa. Sou fruta amarela, muito saborosa. Para saber quem eu sou? É canja. Já descobriu, professora Márcia? Ai, gente, tô feliz, viu? Ela Descobri, disse. acertei a primeira. Ai, torcem por mim, ó. Vocês aí, viu? Torçam por mim, porque eu quero acertar todas. Vamos Muito lá, bem. Mauricéia, já tô animada. Muito bem, professora Márcia. Acertou a primeira. Vamos agora ver se você consegue acertar a segunda. Olha na tela, professora. Minha árvore é muito forte. Fazem de mim doce em calda. A Maria gosta tanto que até quase se engasga. Você já me descobriu? Isso mesmo. Sou a... Tu, professora Márcia, diz aí. Ai, gente. Ai, diz aí pra mim, gente. Sopra aí. Vai, torce aí. Vamos ver. Minha árvore é muito forte e faz doce em calda. Ai. Ô, Mauricéia. Será que é a goiaba, gente? Vai, será que pode ser goiaba? Engasga goiaba. Ai, eu acho que é goiaba. Eu vou chutar aqui a goiaba. Vê aí, Mauricéia, se eu acertei, por favor. Vamos lá. E vocês, crianças? Acham que a professora Márcia acertou? Eu acho que ela talvez tenha acertado. Vamos descobrir? Olha na tela. Eita! Márcia, você acertou de novo. Ai, gente. Obrigada. Então, olha só. Minha árvore é muito forte. Fazem de mim doce em calda. Doce em calda é uma delícia. Doce de goiaba. A Maria gosta tanto que até quase se engasga. Você já me descobriu? A professora Márcia descobriu rapidinho. E isso mesmo, é a goiaba. Ok, professora Márcia, 2 pontos para você. Você está ganhando hoje, viu? Que legal. Então, vamos para a terceira perguntinha. Olho na tela, professora. Eu vou deixar que você leia a pergunta e já responde. O que é que você acha? Eu nasci lá na Bahia, sou difícil de apanhar. Minha árvore é bem comprida, sem galhos para agarrar. Se você pensar um pouco, vai saber que sou. Não tem galhos para agarrar. Qual é que a planta que não tem galhos? Gente, será? Bem, uma árvore que não tem galhos. É difícil de... Será que é coco? Será que é a árvore do coqueiro? Porque não tem onde agarrar, né? A gente tem que subir aquele tronco comprido. Será que é? Mauricéia, por favor, viu? Vê se é. Ai, gente, torcem aí por mim. Olha só, gente, ela disse que a fruta era coco. Eu acho que, mais uma vez, hoje ela está muito sabida. Será que a professora Márcia acertou? Vamos ver? Olha, eu nasci lá na Bahia, sou difícil de apanhar. Minha árvore é bem comprida, sem galhos para agarrar. Se você pensar um pouco, vai saber que eu sou, claro, o coco. Professora, ponto para você, professora Márcia. 3-0. Hoje realmente foi uma revanche, viu? Então vamos lá para a nossa última pergunta. Será que a professora Márcia vai acertar? Vou ler para vocês. Amarelinha por fora e bem branquinha por dentro.
sou comida de macaco e das crianças também. Veja lá se não se engana, eu sou a gostosa. Gente, é fácil, né, professora? Ai, essa daí é fácil, né, minha gente? O que que o macaco gosta de comer? Ó, macaco gosta de quê? Banana. Essa aí eu não tenho dúvida, é banana. Eu tenho certeza que essa eu acertei. Gente, eu também acho que ela acertou. Afinal de contas, essa assim foi fácil, mas muito fácil. Eu tenho certeza que vocês em casa também acertaram. Aliás, eu acho que vocês acertaram todas. Vocês ficaram muito ligadinhos e devem ter assistido e devem ter acertado todas as perguntas. Mas vamos à resposta da professora Márcia. Será que ela acertou? Olha aí, professora Márcia, não é que está certo? A resposta é sim. Eu sou a gostosa banana. Banana é uma delícia, além de ser muito nutritiva, né, minha gente? Eu tenho certeza que vocês adoram banana também. Não é só comida de macaco, é de criança e de adulto, porque eu gosto. Você gosta, professora Márcia? Ah, eu gosto sim de banana. Amo banana. Muito bem. Então, gente, essa foi a última pergunta do nosso jogo de adivinha. E eu queria mostrar para vocês que essa brincadeira, ela foi inspirada em um livro que está disponível na Árvore Livros. O nome do livro é Fruta no Pé e a autora é Maria Lúcia Godoy, da editora Lê. Se vocês acessarem, vocês com certeza vão achar este livro e ele é muito interessante. Não é, professora Márcia? É sim, gente. E olha, é muito legal a árvore de livros. Você pode acessar a sua árvore de livros. Você coloca a sigla REC, REC maiúsculo, e pega o número da sua matrícula na sua escola. Procura saber com a sua professora. Ela deve lhe passar a matrícula e vocês vão acessar. E nessa árvore de livros tem uma infinidade, gente, são livros muito legais. Vocês vão amar. Então, hoje eu estou muito feliz. Ai, acertei, ganhei as adivinhas. Afinal de contas, né, eu mereci, porque ontem Mauricéia tirou aí de lavagem de mim. Mas hoje eu dei a revanche e ganhei. Pois hoje estamos aqui encerrando. Eu sou a professora Márcia, feliz da vida, né, Mauricéia? Isso, gente, olha, chegamos ao final do nosso momento. Eu tenho certeza que vocês se divertiram, assim como eu e a professora Márcia. Este é um jogo muito legal para você jogar com toda a sua família, mesmo que você, claro que você, lá nesse livro tem bastante adivinhas que você vai poder aproveitar várias para jogar. E lembrando, nem todas estão iguais ao que eu coloquei hoje, eu apenas me inspirei nesta leitura muito gostosa. Tá certo, gente? Então, até o próximo momento lúdico e a gente se vê. Tchau, tchau!